15, do 18 ao 27. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai vós da palavra que vos tenho dito. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Pastor! Pastor! Recebemos informações, recebemos denúncias de que o senhor, pastor, está com três ex-muçulmanos. Ex-muçulmanos não. Eu digo que 3 infiéis, pastor. Pastor, o senhor sabe que nosso país é muito intolerante quanto à sua religião, você não sabe? Sabe ou não sabe? Mas, pastor, uma coisa que é crime, que nós consideramos crime aqui no nosso país, é vocês, pastor, vocês cristãos, pegar um dos nossos para reunir com vocês. Isso nós não aceitamos, pastor. Pastor, eu vou dar 3 segundos para você, pastor. 3 segundos para me falar quem são essas pessoas. 3, 2, pastor, o senhor não vai falar não, pastor? O senhor não vai falar não? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar todo esse pessoal aqui, vamos levar lá para a cadeia, que nós vamos conferir um por um, ver os documentos de um por um para ver qual que é deles. E pastor, o senhor vai querer isso mesmo? Eu vou te dar mais uma chance. Sou eu. Pega esse aí, pega esse. Olha, tá faltando mais 2, eu quero as 2. Agora são 2 moças, cadê elas? Pode pegar elas, pode pegar. Agora, pastor, o senhor vai comigo até lá na cadeia, entendeu? O senhor vai comigo. Confie no Senhor. O senhor vai comigo, entendeu? Agora, o senhor quer saber mais uma situação de alguém aqui nessa igreja, conseguimos os nossos, nós vamos voltar e vamos prender todo mundo. A missão Portas Abertas, e ela é originariamente Open Doors International, e no Brasil é Portas Abertas. E a gente comemora essa data por quê? Para tentar levar o recado que existe uma igreja perseguida no mundo para a igreja livre que somos nós. E eu sou parceira da Portas Abertas há 19 anos. Eu sinto assim, muita liberdade de poder falar, porque realmente já tem alguns anos que eu convivo de perto, a gente recebe informações mensais, você pode olhar no site, tem um site muito legal da Portas Abertas, conforme os irmãos querendo ver, tá bom? E o que é a igreja perseguida? Agora já sabe o que é o domínio da igreja perseguida. A igreja perseguida, irmãos, são todos aqueles cristãos que muitas vezes nem podem se reunir como igreja, como nós estamos reunidos aqui. Essas pessoas, às vezes, não têm liberdade de ficar mais 2 do que 3 pessoas juntas, porque é perigoso. Isso porque a perseguição, ela pode ser familiar, essa perseguição pode ser da sociedade, dos vizinhos de olho, essa perseguição é religiosa, muitas vezes, e também, quando ela se torna mais grave, ela é uma perseguição político-governamental. Ou seja, toda uma estrutura de Estado é contra a igreja, contra as pessoas que querem seguir o Senhor. E, irmãos, não são poucos, não. São mais do que nós somos no Brasil. São pelo menos 100 milhões de cristãos que vivem essa dura realidade, desde a hora que acorda até a hora que acorda, porque de madrugada também pode ser encontrado, pode ser muitas vezes preso. Então é uma realidade muito dura para quem ama o Senhor, quem quer seguir o Senhor. A maior parte desses irmãos, eles vivem na China, na Índia e em países espalhados pelo leste europeu, Oriente Médio, norte da África e centro da África. Por que isso? Porque essas partes que nós vamos falar mais especificamente, esses milhões de perseguidos no leste europeu, que já foi a União Soviética, lembra? A antiga União Soviética, a Rússia, aqueles países todos que viviam unidos, continuam, agora foram separados, mas continuam
agora são países islâmicos. O islamismo penetrou em todo o leste europeu. O Oriente Médio já era deles, né? Os árabes começaram com o islamismo, se espalhou por todo o Oriente Médio, já está em todo o norte da África e já estão caminhando para o centro da África. Países que até 4, 5 anos eram países normais, que tinham uma vida normal, que toleravam todas as religiões, embora o islamismo já era grande. Hoje em dia são países totalmente intolerantes. Esse, irmãos, é o chamado mundo muçulmano. E com essa crescente onda de violência dos últimos anos, que tem sido assim, registrado pela grande mídia, que nunca falava sobre casos, né, de atentados, de assassinatos, de sequestros, e de atear fogo em igrejas, e de atear fogo em casas, de expulsar pessoas de terras. Hoje em dia ela fala. Então, hoje em dia é muito conhecido a perseguição aos cristãos no mundo muçulmano. E porque essa perseguição está tão violenta, esse ano o mundo muçulmano virou o alvo da Portas Abertas no domingo da Igreja Perseguida. E esse mundo muçulmano, isso aqui, irmãos, é porque nos países muçulmanos as mulheres não podem sair em público sem estarem bem vestidas. Vocês estão vendo, né? Muito posta. Por um lado, isso é muito bom, né? Acaba com aquela pouca vergonha, mas elas não têm liberdade nem de deixar o cabelinho livre, soltinho, né? Parte dos costumes. Por quê? Porque o mundo muçulmano, ele é um sistema. O islamismo, irmãos, é mais do que uma religião. O islamismo é um sistema que abrange desde a família, desde o núcleo familiar até o Estado, passando por todas as esferas. O islamismo não é só uma religião, é uma cultura, é um modo de vida, é uma política, é um exército. Tudo isso é o islamismo. E o mundo muçulmano tem leis que nos parecem bizarras aos nossos olhos, porque elas são extremamente rigorosas, e quando se trata de cristãos, então, as leis elas fogem de qualquer traço de normalidade, como os irmãos vão ver a seguir. Por exemplo, na Somália. A Somália é o segundo país do mundo mais difícil para se viver como cristão. A Portas Abertas faz essa classificação dos 50 países. Por quê? Porque isso ajuda a ver onde agir, o que fazer, quais estratégias a seguir, né? Na Somália, alguém que era muçulmano, que nasceu muçulmano, porque a pessoa nasce muçulmana, gente. Tem que entender isso, né? A pessoa nasce muçulmana. Se o pai e a mãe é muçulmano, ele nasce muçulmano. Ele tem um documento de nascimento lá, religião muçulmana. E se essa pessoa um dia se converte ao cristianismo, sabe o que acontece com essa pessoa? Se ela for descoberta, ela pode ser executada. Chega lá, levou para a polícia, ele não negou Cristo lá, aí já avisa para o juiz, já dá a sentença de morte. E na Somália não existe recurso, não. As Ilhas Maldivas, eu acho que ainda continua na 7ª posição. Ano passado, eu não verifiquei ali tem a posição atual, os irmãos podem olhar os cartazes que estão por ali. Mas nas Ilhas Maldivas, para você viver lá tem que ser muçulmano. Ou seja, você não pode ter outra religião, você não pode chegar e dizer, eu sou cristão, então tchau. É isso que eles falam para você. Você é expulso. Agora imagine hoje em dia. Os países estão cada vez mais se fechando para receber pessoas que são mal vistas por questões políticas ou religiosas em outros países. É quase uma sentença de morte, né? Nós vimos casos recentes de pessoas que estão morrendo no mar porque eles não recebem, né? Essas pessoas estão fugindo da perseguição indo para outros países. Então é praticamente uma sentença de morte. No Paquistão, todos os anos, 700 jovens cristãs, é a média, né? Seriam 2 por dia, vamos colocar. São sequestradas, são obrigadas a se casar com homens muçulmanos e a se converter ao islamismo. Essas jovens, 2 por dia, são levadas às suas casas. Muitas vezes as casas são até invadidas. Se é uma pessoa pobre, que não tem uma casa segura, eles sabem que tem uma moça cristã lá dentro, que eles podem ir lá, ela é raptada. Eu digo que é rápido, porque sequestro é para outros fins. Eles raptam
obriga a se casar e ela tem que se tornar muçulmana. Pelo menos na aparência ela vai ter que ser, nunca mais vai poder falar abertamente de Jesus, porque senão ela é morta. Aqui, Arábia Saudita. A Arábia Saudita é praticamente o berço do islamismo. E lá, todo mundo que nasce é islâmico. Eu conheço um caso muito interessante de um casal que teve seus filhos e os filhos não tiveram registro, porque eles não queriam que seus filhos tivessem escrito lá como muçulmanos. E depois de alguns anos eles tiveram que sair da Arábia, tiveram que fugir, porque as crianças não tinham registro de nascimento, então não tinham direito a médico, a escola, a nada. Quando crescesse, né? Não iam poder trabalhar, não iam poder fazer nada. Mas é a opção do país islâmico, como a Arábia Saudita, para quem não quer continuar sendo, ou quem não quer que seus filhos sejam registrados como muçulmanos. No Afeganistão, os cristãos, os ex-muçulmanos cristãos, eles são considerados inimigos do Estado. Sabe o que é o inimigo do Estado? Uma pessoa que não tem direito a nada. Igual esse outro lá que não tem certidão de nascimento, esse também tem direito a nada. Ele é inimigo do Estado, como é que ele vai fazer um concurso público? Não tem inimigo do Estado, como é que ele vai estudar numa escola pública? Ele é inimigo do Estado, como é que ele vai poder usar a saúde pública? É uma situação que vocês veem que é para marginalizar, é para fazer com que as pessoas que são cristãs sejam pobres, miseráveis e mal vistas na sociedade, porque elas não podem nada. O Iêmen também é outro país onde a pena de morte é muito usada. Esse país ainda tem recurso, às vezes a pessoa fica anos na cadeia, aguardando a revisão, mas também deixar o Islã leva a pessoa à morte. Irmãos, este é o mundo muçulmano. Este é o mundo muçulmano. E nós aqui somos a igreja bíblica. Fazemos parte da igreja e a gente pode se reunir, qualquer pessoa pode entrar aqui dentro. Então, muçulmano, né? Você vive em Goiânia, pode vir aqui, vai ser bem recebido, vai ouvir a palavra e, quem sabe, o Senhor vai ganhar a oração dele. Mas nesses lugares, irmãos, não existe essa possibilidade. E o que é que nós somos chamados a fazer? Só ver e falar, nossa, que sorte nós temos. Irmãos, isso é muito pouco. Reconhecer isso também é importante, agradecer a Deus, porque Ele nos fez nascer num país tão livre também é importante. Mas dizer só, que alívio que eu não nasci no Afeganistão, nem na Arábia Saudita, irmãos, isso é muito pouco. Nós somos chamados a orar por esse país. Essa é a principal arma que nós somos chamados, a orar todos os dias, irmãos. Não é, eu vou orar hoje, daqui um ano eu oro de novo. Todos os dias, a gente ora todos os dias para a nossa família, eu pelo menos tenho oro todos os dias para a minha família toda. Vamos orar todos os dias, irmãos, pelos nossos irmãos. As duas amiguinhas lá atrás também, muçulmanas, elas depois vão entregar para quem quiser. Elas estão com uma ficha. Uma fichinha para preencher. Para quem quiser receber mais informações, vai receber a revista. Quem quiser fazer assinatura, a primeira vem free, grátis. Mas a assinatura parece que é R$30 anual, tá? E a revista vai dar informações e essa revista vem com